Olá, estou de volta. Então agora a gente vai lá na página 14 do livro de atividades, ok? Página 14, que era a tarefinha de ontem, tá bom? Então lá no exercício 8, sobre os sinais de pontuação, que eu sei que vocês já sabem todos, tá assim. Leia um trecho de outro livro da coleção Diário de um Banana. Gente, então, vocês já sabem que o Diário de um Banana, ele é um livro diário, é uma narrativa de ficção bem humorada, assim, que traz características de um anti-herói, né? Por que um anti-herói? Ah, porque ele apronta muito, né, com os amigos, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, mas ele apronta muito com os amigos, né, ele faz umas coisas assim que ele não deveria fazer, provocações, né, ele provoca muito, então, vocês acham, alguém já deve ter lido, né, algum de vocês já sabem. Então, esse trechinho tá assim, são 3 alunos, né, aparentemente numa sala de aula, e aí o primeiro fala assim: Greg, você pode dar este bilhete para a Shelley? E aí o Greg, que tá no meio, fala assim: mas é claro, dá até uma risadinha. E no bilhete tá escrito o quê? Greg é um bobo, né? Então, na verdade, ele pediu para entregar o bilhetinho para amigo, pediu um favor para ele e no bilhetinho tava falando mal dele, né? Então, né? Quando a gente fala anti-herói, é isso que a gente tá querendo dizer. Porque é engraçado, a gente dá risada e tal, mas é uma coisa legal de se fazer, né? A gente já conversou muito sobre isso, vocês sabem, né? Que é uma coisa bem feia de se fazer, tá bom? Então, lá na A, tá assim. Que sinais de pontuação aparecem nesse trecho? Gente, então, nesse trechinho aqui, é um trechinho pequeno, mas ali já aparece vários sinais de pontuação. Então, eu tenho ali vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. Então, nesse pequeno trechinho aqui do livro, eu já tenho vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. E se vocês pararem para observar a importância desses sinais de pontuação, porque eu sei que ele está fazendo uma pergunta, você pode fazer isso, né? Está fazendo uma pergunta. E aí ele fala, é claro! Exclamação. E ainda eu tenho o ponto final. Tenho as vírgulas para separar, para a gente respirar, para dar uma pausa. Então, todos esses, tá? B. Em quais situações eles foram usados? Em quais situações esses pontos, esses sinais de pontuação foram usados? Vocês já sabem. A vírgula foi usada para marcar o vocativo, foi usada para marcar essa fala. A vírgula foi usada para marcar uma fala, tá bom? O ponto final foi usado no final de uma frase, né? Ele escreveu, ele tá ali no bilhete, ele afirmou que o Greg é um bobo. Ele afirmou, o Greg é um bobo, ele não tá perguntando para ninguém, ele tá afirmando. Ponto final. O ponto de interrogação foi usado para fazer uma pergunta e o ponto de exclamação foi usado para enfatizar a frase e expressar a emoção do personagem. Ele ficou até feliz, né, dele ter pedido esse favor. Ficou até contente, né? Então, vamos lá. A vírgula foi usada para marcar a fala desses personagens. O ponto final foi usado no final de uma frase. O ponto de interrogação foi usado em uma pergunta e o ponto de exclamação foi usado para enfatizar, para expressar a emoção do personagem. O ponto de exclamação foi utilizado para expressar a emoção daquele personagem. Tá bom? Ok? Lembra de, se quiser pausar o vídeo, tá? Para copiar, pode. C. Copie o diálogo dos personagens. Lembre-se de utilizar os sinais de pontuação adequados. Gente, era só para vocês copiarem o diálogo. Então, quando eu falo assim, copie o diálogo dos personagens, o que está escrito no bilhete era para eu copiar? Não. O que está escrito no bilhete não entra no diálogo, ok? Então, o diálogo era: Greg, vírgula, você pode dar este bilhete para a Shelley? Ponto de interrogação. Embaixo. Mas é claro, ponto de exclamação. Que é tá sinalizando uma risada, né? Vírgula, vírgula. Ok? Então, agora lá no D. Que sinal de pontuação... Ah, tá, e tem uma outra coisa. Lá na C,
vocês perceberam que vocês copiaram 2 falas de personagem e lá no balãozinho estava faltando um sinalzinho. Qual que era esse sinal? Que sinal que estava faltando nesse diálogo? O travessão. Sempre no início da fala de um personagem a gente coloca o travessão. E aqui no caso, no texto, não tinha o travessão. Então aqui, quando vocês vão copiar o diálogo, colocar todos os sinais corretamente, não esqueçam de colocar antes das 2 falas o travessão. E aí na D tá assim, que sinal de pontuação foi necessário incluir na cópia? Então na cópia que vocês fizeram, que sinal de pontuação foi necessário incluir? Incluir quer dizer que vocês incluíram aqui porque não tinha lá. Vocês tiveram que incluir quando vocês copiaram, tá? Explique a sua resposta. Então, qual sinal vocês tiveram que incluir? Travessão. Por que vocês tiveram que incluir? Para expressar, para representar a fala dos personagens. Então, vocês vão escrever lá, travessão, vírgula, para representar a fala dos personagens. Tá bom? Tô falando muito rápido, será? Ai, glória. 9. Agora eu tô assim, ó, com medo do vídeo ficar muito comprido e não dá tempo, não dá pra carregar. Então, na 9 é uma questão toda pessoal, tá? Então na 9 tá assim, observe esta cena e com base nela escreva. Então, primeira coisa que eu vou fazer, observar a cena, tá? Então observa a cena, então eu já tô vendo ali que é um barquinho em alto mar, tem um sol, tem alguns pássaros, tem nuvens, aparentemente é um dia lindo, é uma foto que me traz paz, tranquilidade. Então, tá lá assim, escreva, lá em cima tá, escreva, lá no A tá, uma frase com ponto final. Como é pessoal, vocês podem escrever tantas coisas, tipo uma frase com ponto final. Então, várias coisas vocês poderiam colocar aqui. Este barco é vermelho. O mar é azul. Ou então, há 4 pássaros voando no céu. Várias coisas vocês poderiam escrever aqui, ok? B, uma frase com ponto de exclamação. Então várias frases também vocês podem escrever aqui, tipo, que dia lindo, várias coisas vocês podem escrever aqui. Que dia lindo, que sol, que dia abençoado, várias coisas vocês poderiam escrever aqui, tá? C, uma frase com ponto de interrogação. Também várias frases vocês poderiam escrever aqui. Você gostaria de passar um dia nesse barco? Você gosta de ir à praia? Você gosta de passear de barco? Muita coisa vocês podem escrever aqui. Usem a imaginação de vocês, tá bom? 10. Pontue adequadamente as frases a seguir. A. Maria e Mário foram ao teatro. Tá fazendo uma pergunta? Não, podia ser que sim. Maria e Mário foram ao teatro? Podia ser que sim, né? Maria e Mário foram ao teatro. No meu ver, ponto final, tá? Tá afirmando. Maria e Mário foram ao teatro. Ponto final. B. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Ponto final, tá? Tá afirmando. Camila comprou uma calça, uma blusa e uma sandália. Tá afirmando. C. Que dia é hoje? Uma pergunta. Que dia é hoje? Ponto de interrogação. Tá bom? Aí na E. Mamãe disse. Lembra que a Pro explicou lá, segunda-feira, que quando o príncipe disse assim. O que a gente coloca? 2 pontinhos. Lembram disso? Então, mamãe disse. Eu coloco o quê? 2 pontinhos. E aí embaixo, travessão, porque eu vou começar a falar escrever o que ela disse. Travessão, você já jantou? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta, ok? F, que filme maravilhoso. Gente, então tá mostrando assim um sentimento, a satisfação dessa pessoa, né? Que filme maravilhoso, tá? Ponto de exclamação. E aí, acabou a correção da tarefa de língua portuguesa.
ok? E eu já volto para o nosso conteúdo de ciências. Enquanto isso, vocês vão lá, peguem a apostila de vocês e vocês vão abrir na página, vamos ver, 18 de ciências, tá bom?